abrir as nossas Bíblias nessa noite, amados irmãos, no livro de Gênesis. É o livro dos princípios, dos pequenos e dos grandes princípios. É o livro dos reinícios, dos pequenos e grandes reinícios. É o livro de Gênesis, vai mostrar o início de toda a criação, mas vai também mostrar o início da vida de pessoas, vai mostrar o reinício gigantesco por meio, ali depois do dilúvio, quando tudo reinicia, quando há um start, né? Deus dá um start, um boot, né? Para ver se tudo reinicia novamente. Você vai ver reinícios, por exemplo, na vida de José. Enfim, é um livro que fala de coisas muito grandes, de começos e reinícios grandes, mas também é um livro que fala de começos e reinícios pequenos, do indivíduo, da vida de cada pessoa. E agora nós estamos aí no mês de dezembro, né? E naturalmente as pessoas já fazem esse tipo de reflexão, né? As pessoas começam a olhar para trás, como é que foi o ano de 2022, né? O que aconteceu, quais foram os eventos, enfim, o pessoal até da televisão faz retrospectiva, né? Para ver como é que foi, enfim, toda aquela coisa. E naturalmente também um novo ano se apresenta, né? Um novo ano, um novo início aí que começa com 2023. E é um livro muito propício para nós vermos tanto os começos como os recomeços. É um livro que nos chama, o livro de Gênesis é um livro que nos chama a essas avaliações profundas, intensas na nossa vida. E talvez você vai conhecer poucas pessoas que fazem de fato uma boa avaliação da vida, uma boa reflexão da vida, né? Eu não sei se você já viu alguém que gastou aí pelo menos umas 3 horas sozinho, né? Refletindo como foi o ano, como vai ser o próximo ano, os projetos, laborando, apontando, colocando tudo isso aí diante de si mesmo. Então muito pouca gente faz isso, e nós latino-americanos, né, que temos menos hábito ainda de fazer isso, dessa reflexão, dessa avaliação. A nossa cultura não nos impulsiona muito nessa direção. A gente vai tocando a coisa sem muita organização, fazendo aquele meio de campo ali inventado, né? Aquela coisa meio inventada ali, e a gente acaba não fazendo reflexões. E ainda ouvimos pessoas que dizem frases parecidas: eu sou assim e nunca vou mudar, eu vou viver sem arrependimentos. Gente, alguém que não se arrepende vai viver ciclos de erros, de quedas, ciclos viciosos em sua vida. É uma pessoa que pouco irá progredir na sua vida, de fato. É uma pessoa que vai viver ciclos viciosos, vai ficar patinando. Quem não se arrepende de coração e de fato não viveu. O arrependimento é o grande chamado da Bíblia, é a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus: arrependei-vos. Então, as Escrituras Sagradas, elas sempre vão nos chamar a esse profundo arrependimento. E aqui eu tenho 2 perguntas para você nessa noite. E a primeira delas é: quais as lições que 2022 deixou para você? Quais são essas lições que você pode tirar para a sua vida desse ano? Como eu estava dizendo, a Bíblia nos chama à reflexão. Ninguém vai chamar você a reflexões tão profundas quanto as Escrituras Sagradas. A Bíblia vai nos chamar em todo o tempo a essas reflexões profundas. Como o texto várias vezes vai dizer: o que fizeste? Deus está perguntando, no caso ali para Caim, ou Elias perguntando para o povo de Israel: até quando vocês vão ficar balançando entre 2 pensamentos? Ninguém vai chamar você a essas avaliações como a Bíblia, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio diante de Ti. O Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Isso é avaliar, pensar, analisar, não é simplesmente jogar
vida. E a Bíblia nos chama a transformai-vos pela renovação da vossa mente. A vida cristã é uma vida em movimento, em transformação, em mudança constante, em reavaliação, porque o arrependimento sempre nos chama a essa reavaliação, a essas reflexões tão profundas em nossas vidas. Que você, meu irmão, possa fazer isso, que você possa avaliar sua vida tendo Cristo Jesus diante dos seus olhos, fazer isso de coração aberto, contrito e quebrantado diante das Escrituras Sagradas e perguntar para Deus e questionar o Senhor, o que 2022 me ensinou, me mostrou, por exemplo, na minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa mais amorosa agora no final do ano do que no começo do ano. Meu caráter é mais polido agora do que no começo do ano. Eu sou alguém mais amoroso, mais gentil, mais servidor do que no começo do ano. Por exemplo, na questão dos relacionamentos familiares. Como é que os meus relacionamentos do começo do ano, do final do ano, são melhores do que no começo do ano? Nós, como família, estamos mais ajustados, mais amorosos, passamos bons tempos juntos. Essas reflexões, irmãos, nós precisamos fazê-las, nós precisamos tê-las para poder ver para onde estamos indo. Por exemplo, reflexões, pensamentos, questionamentos da sua vida espiritual. Você é alguém mais fervoroso agora no final do ano do que no começo do ano? Você é alguém mais intenso na oração? Deus usa mais você agora do que no começo do ano? Eu sei que às vezes a gente não quer fazer essas reflexões, a gente quer simplesmente viver. Como o Zeca Pagodinho disse, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então a pessoa não quer pensar, a pessoa não quer refletir, mas nós não somos assim. Nós estamos vivendo com um propósito supremo de glorificar a Deus em nossas vidas. Cristo, Paulo disse, vai ser glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o propósito da nossa vida é glorificar o Senhor da glória. Por isso precisamos pensar, refletir, conhecer mais a Deus na sua palavra hoje do que no começo do ano. Leu a Bíblia esse ano todo? Está buscando a Deus mais intensamente em oração? Enfim, irmão, quais os trabalhos, os serviços, os frutos que você deu para Deus durante 2022? E como é que vai ser 2023? O que você está propondo diante de Deus para o ano que vem? Enfim, irmão, em todas as áreas da sua vida profissional, financeira, conjugal, a educação dos seus filhos, você precisa avaliar essas coisas, analisar essas coisas. A gente viu uma mãezinha chegar para mim agora no final do ano, faltando uma semana para acabar o ano. Ah, professor, eu preciso de uma aula de reforço para o meu filho, porque meu filho está em todas as matérias. Na última semana do ano, como é que você não sabia que esse menino estava ruim? Desde o meio do ano, o que você fez? Você não olhou esse menino no meio do ano? Enfim, a gente tem muito essa atitude de simplesmente em cima da hora, ali no apaga-fogo, tentar resolver a situação. Mas o livro de Gênesis nos ensina outra coisa. E com quem, é a segunda pergunta, você vai andar em 2023? E essa é a proposição que eu gostaria de trazer para você no livro de Gênesis. Esse conceito de andar com Deus. O livro de Gênesis fala desse andar com Deus. No capítulo 3, no versículo 8, o texto santo mostra para mim e para você que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Eles se esconderam, tiveram medo, mas o texto ali nos mostra esse relacionamento. Antes do pecado, veja essa intenção de Deus de andar com eles, de comunhão, de diálogo, da presença de Deus, de aprendizagem
parte, nasce, tem como fonte, nascedouro, esse relacionamento com Deus. Deus nos criou assim. Somos seres altamente relacionais. Uma criança, até 2 anos de idade, ela não se vê distinta como uma outra pessoa diferente da sua mãe. Ela e a sua mãe são a mesma pessoa. Ela se identifica tanto, a uma identificação relacional tão intensa e profunda, que não parece haver distinção entre as duas, na própria maneira dessa criança reagir. E assim os nossos relacionamentos nos transformam, moldam o nosso caráter, parte do nosso temperamento, as nossas escolhas, a nossa felicidade, enfim, praticamente quase tudo na nossa vida se molda por meio dos nossos relacionamentos. Deus nos criou assim. Só que na Bíblia, o relacionamento fundamental que vai transformar tudo em nós é o relacionamento com Deus. Quer dizer, Deus se relaciona com Adão e com Eva, e daí nasce o relacionamento conjugal deles. A vida deles, a vida conjugal, o casamento, está alicerçado num relacionamento prévio, num relacionamento anterior, que é o relacionamento com Deus. Então, o meu casamento depende desse relacionamento com Deus, para que esse relacionamento conjugal dê certo, aconteça da forma que Deus de fato deseja. O relacionamento de Adão e Eva com seus filhos, ele é precedido pelo relacionamento com Deus, o relacionamento com a natureza, com a criação, como vou tratar o planeta, como eu vou fazer uso do planeta. Esse relacionamento com a criação depende desse relacionamento com Deus. E a cultura, tudo que desenvolve na economia, todo o aspecto social, tudo deveria estar alicerçado em um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, na realidade, seria o norteador de todos os outros relacionamentos. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida cristã. Essa expressão em Cristo, que mais de 100 vezes aparece no Novo Testamento, é justamente o que significa essa palavra andar. Andar significa girar em torno de alguém, estar acompanhado de uma pessoa, fazer com que essa pessoa seja o centro da minha vida. E a Bíblia vai dizer que Deus andava com Adão e Eva. Cristo é o centro, é a realidade primeira, Ele é o ponto inicial de tudo em minha vida. O ponto inicial do meu casamento é Deus, o do relacionamento com os meus filhos é Deus, é o meu relacionamento com Deus. O relacionamento que eu tenho com a minha esposa, com os meus filhos, depende do meu relacionamento com Deus. Isso é ser um cristão, isso é estar em Cristo. E o livro de Gênesis nos chama isso. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Gênesis aí, e quando você vê o texto sagrado, no capítulo 5, versículo 21, capítulo 5, versículo 21, não é apenas algo que da ação de Deus, mas é também a ação do próprio homem. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque de novo andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Então veja, não é apenas Deus andando com o homem, é o homem andando com Deus. E com quem você vai andar nesse ano de 2022? Nesse ano de 2023? Com quem você vai andar? Que está o ponto da presença gloriosa de Deus em nossa vida. Não é simplesmente passar mais um ano, mas é passar um ano centrado na pessoa gloriosa de Cristo. É que toda a sua vida, todas as suas escolhas, todas as suas decisões, tudo
pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Se eu vou tomar uma decisão, vou tomar essa decisão em Deus. Se eu vou viver algo, vou viver isso em Deus. Os meus relacionamentos, o que eu faço, eu vou fazer em Deus. E aqui está a aplicação. E eu gostaria de desafiar você. Eu queria que você essa semana, ainda essa semana, pegasse uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite, o momento que você tiver, você fosse para o seu quarto, sem o seu celular, sem internet, sem redes sociais, sem nada, apenas uma folha de papel, uma caneta, um lápis, e ali você colocasse as lições desse ano na sua vida, o que você aprendeu, como você achou que chegaria no final do ano e como de fato você está. Colocar no papel, analisar, avaliar, questionar você mesmo. E orar a Deus e dizer: Deus, eu quero apontar isso aqui para o ano que vem, para 2023. Os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos são esses, para 2023. Mas eu quero primeiro, Senhor, não fazer planos. Às vezes nós tomamos decisões, atitudes e pedimos para Deus abençoar, mas a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina primeiro perguntar a vontade de Deus e então fazer planos. Primeiro nós nos aproximamos da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Ali está a voz de Deus, ali está o caráter de Deus. Nas Escrituras Sagradas da Bíblia está a palavra de Deus, está a vontade de Deus para você. Colocar no papel e questionar: Senhor, será que isso aqui está correto com o teu caráter? Será que isso aqui está correto com a tua vontade? É isso aqui que o Senhor deseja para mim? E perguntar isso para Deus. E sinceramente, irmão, orar, coração aberto, buscar o Senhor de todo o seu coração. Porque geralmente o que se faz é simplesmente: olha aí, faz os seus planos e eu vou orar para Deus abençoar, vou profetizar para você. Não, irmão, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nenhuma profecia jamais ela nasceu de vontade humana, mas homens santos falaram por Deus. A questão não é profetizar, a questão é obedecer. A bênção não vem se você: eu estou profetizando algo para 2020, profetizando 2023. Não é isso que a Bíblia nos chama. A Bíblia nos chama a obedecer em 2023. A bênção está na obediência. Se você obedecer o Senhor, essas bênçãos virão sobre ti. Deus, meu irmão, Ele abençoa a obediência à sua palavra. Então é abrir o coração diante de Deus, colocar isso, analisar a sua vida. Gaste 2, 3 horas essa semana para fazer isso, para colocar a sua vida diante do Senhor e sinceramente questionar a Deus e perguntar para o Senhor: Senhor, qual o relacionamento que o Senhor quer que eu tenha contigo esse ano que vem? E colocar isso no papel e orar de coração e dizer: Deus, esse ano eu vou ler a tua palavra inteira. E eu não vou esperar o dia 31 para o dia 1º para começar. Vou começar agora, 3 capítulos por dia, para ler a tua palavra em um ano. Vou comprar um caderno, vou comprar umas canetas. E todo dia eu vou tirar um momento especial para orar, para buscar o Senhor na sua palavra, para ler a sua palavra. E buscar o Senhor intensamente, em oração, coração verdadeiro, contrito e quebrantado diante de ti. Andar com o Senhor no meu momento devocional, mas andar com o Senhor no meu trabalho. Aplicar essa verdade que eu estou lendo na tua palavra, que eu estou vendo no culto de quinta-feira, e no domingo eu vou viver isso na minha casa, no meu trabalho. Eu quero andar com o Senhor.
ontem, vai andar hoje, vai andar amanhã e para sempre. Anda na minha presença, Abraão. Isso é perfeito. Que coisa extraordinária. Abraão andou com Deus. O Senhor era com José em toda a sua aflição, em toda a sua tragédia, em toda a sua dor, em toda a sua rejeição, em todo o seu sofrimento, em todo engano e abandono que ele passou. O Senhor era com José, porque José era com o Senhor. Isso, meu irmão, é que Deus quer para você em 2023, e não apenas em 2023, porque Deus não tem um projeto de vida para um ano para você. Ele pensou em você antes da criação do mundo, há mais de 14 bilhões de anos atrás. Ele pensou em você. É o que as Escrituras Sagradas dizem, que Ele pensou em você antes da criação do mundo. Meus irmãos, como nós precisamos andar com Deus, levar esse princípio para as nossas vidas, para a glória de Deus, mas também para a sua felicidade. Para a sua felicidade, para você poder chegar no final do ano de 2023 e olhar e dizer: eu avancei, eu cresci, eu fui longe. E veja esses homens, veja que não foi uma área da vida deles que cresceu. Não, eles cresceram em oração, sim. Eles cresceram no conhecimento de Deus, sim. Eles cresceram na palavra, sim. Eles cresceram em santidade, sim. Mas eles cresceram financeiramente. Eles cresceram nos seus relacionamentos. Eles cresceram em outras áreas de suas vidas. Não é um crescimento discórdia, onde uma área cresce e as outras vão encolhendo e diminuindo. Não. Quando você anda com Deus, tudo em sua vida torna-se parte dessa bênção maravilhosa da presença gloriosa do nosso Senhor. Do nosso Senhor. É o que Jesus disse em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é o primeiro. E as demais coisas vão crescer junto, vão vir junto. Deus vai abençoando o seu trabalho, os seus estudos, os seus afazeres. Deus vai derramando bênçãos sobre nós, porque andamos junto a Ele, andamos com Ele, dependemos dEle. Estamos buscando a sua presença, esse relacionamento primeiro, maior, mais influente em nossa vida. Esse relacionamento com Deus. Andar com Deus é o chamado do livro de Gênesis. É onde tudo começa. É onde tudo começa. Deus, Adão, Eva, no mundo sem pecado. O relacionamento, Deus andando com eles. Mas quando tudo quebrar, qual é a solução? Quando as coisas dão errado, quando os problemas vêm, quando as doenças chegam, quando as angústias batem na nossa porta, quando o medo avança a nossa alma, quando nós não vemos nenhum facho de luz, e o que há em nós é apenas angústia e tristeza, e aquilo que nós achávamos que iríamos fazer e conseguir desmorona diante dos nossos olhos. Como reiniciar tudo? Como recomeçar tudo? O livro de Gênesis nos apresenta a solução. E a solução é andar com Deus. Quando o mundo quebrou pelo pecado de Adão e Eva, e o pecado foi fluindo através de cada ser humano, o texto sagrado nos diz no capítulo 5, como nós lemos, no versículo 21, que Enoque andou com Deus. Tudo quebrou, Deus chamou Enoque, e Enoque veio para andar com ele. Enoque foi um homem extraordinário, irmãos. Enoque, ele profetizou o dilúvio. O livro de Judas mostra, esse livro que tem só um capítulo,
mostra para mim e para você como Enoque, que andou com Deus. No capítulo 1, versículo 14 e 15, Enoque, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram, ou proferiram, contra Deus. Veja, irmão, quando nós andamos com Deus, nós cumprimos a missão de Deus. Veja, Enoque não estava andando com Deus porque ele queria meramente os benefícios de Deus. Quem anda com Deus cumpre a missão de Deus. Quem anda com Deus é um instrumento de Deus. Quem anda com Deus reflete a glória de Deus. Quem anda com Deus reflete o caráter de Deus. Quem anda com Deus não anda em silêncio, porque tem a palavra de Deus para dar em qualquer lugar onde está. E Enoque foi esse homem maravilhoso. E Hebreus capítulo 11, versículo 5 também fala de Enoque. Enoque foi transladado porque obteve testemunho de ter agradado a Deus. Quando nós precisamos reiniciar a nossa vida, nós precisamos reiniciar como nunca deveríamos ter quebrado as coisas, andando com Deus. Devemos reiniciar como deveríamos ter começado, andando com Deus. Às vezes nós vivemos no mundo da novidade. Nós queremos algo novo para solucionar problemas. Nós queremos algo novo para nos motivar. Nós queremos algo novo. E sempre achamos que no novo está a solução. Mas a Bíblia nos manda voltar. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E aqui Enoque volta àquilo que Adão e Eva tinham perdido: andar com Deus. Andar com Deus. E Enoque era o sétimo depois de Adão. Ele conheceu Adão, ele viveu com Adão, porque Adão viveu muitas centenas de anos. E eles conviveram. E Enoque viu aonde Adão caiu. E disse: é ali aonde eu vou pautar minha vida, eu vou andar com Deus. E o que você vai fazer? Andar com Deus, meu amado irmão. Andar com Deus. Ler a Bíblia, orar, buscar a santidade de Deus, conhecer o Senhor da glória. Não importa se tudo está de pé ou se tudo quebrou, ande com o Senhor. A solução é fazer de Cristo o centro da sua vida, é voltar-se completamente de todo o coração, porque buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então centre a sua vida em Cristo, tome cada decisão em Cristo, mova a sua vida, trabalhe, estude em Cristo, faça tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Tenha Cristo como alvo da sua vida. Eu quero amá-lo, eu quero agradá-lo, eu quero satisfazer o coração do meu Senhor, eu quero que toda a satisfação da minha vida esteja em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu quero que Ele seja o centro, o primeiro, o único. Eu quero amá-lo de todo o coração. Disse Jesus: isso é tudo na vida de uma pessoa. Isso é a coisa mais importante, mais fundamental na vida de tudo e de todos. Amar a Deus de todo o seu coração. No final de tudo, é isso. A coisa mais importante e fundamental da sua vida. Amar a Deus. A pergunta que você tem que fazer para si mesmo, diante de Deus, e ser extremamente honesto consigo mesmo na presença de Deus, é perguntar: Senhor, eu te amo mais hoje do que no começo desse ano. E a proposta da minha vida, dos meus planos, dos meus projetos para 2023 é te amar mais. Tem como centro de tudo que o que eu vou viver é amar mais o Senhor acima de todas as coisas. Irmão, disso depende a lei e os profetas, disso depende a sua vida, disso depende tudo.
é a parte mais importante, mais central da sua vida. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único, é o primeiro. A maioria das pessoas vai fazer do centro da sua vida os prazeres, o poder e o dinheiro. Mas se você é um cristão, Cristo será a razão da sua existência. Você vai amar o Senhor e buscar isso de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu corpo, com tudo aquilo que você vive, com tudo que você faz. Você vai amar o Senhor. É isso, irmão, que nós devemos propor para a nossa vida, para 2023. Veja, Noé andou com Deus. Olha o que diz o capítulo 6. Porém Noé, versículo 8, porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. São estas gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Isso se refletia em uma vida de integridade e justiça. Isso se refletia numa vida onde o caráter de Deus, justo e santo, se expressava nas palavras, na conduta, no trabalho, nos esforços, no sofrimento, nos relacionamentos de Noé. E é interessante que Jesus arremete a sua segunda vinda a quê? E será como foi nos dias de Noé, do dilúvio. A segunda vinda de Jesus se arremete, e ele mesmo arremete, faz uma analogia da sua segunda vinda com os dias de Noé. Nós vamos ver isso nas próximas quintas-feiras, no estudo que estamos fazendo do livro de Mateus 24, capítulo 24 e 25. Como nos dias de Noé. E aqui tem alguém que foi salvo. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Um salvo tem uma marca. A marca do salvo, daquele que nasceu de novo, do eleito de Deus, é a presença de Deus em sua vida, que se mostra, que se prova por meio de um caráter justo e íntegro. Não é uma coisa etérea, não é uma coisa fantasmagórica. Eu ando com Deus. Parece que tem. Como é que eu sei que você anda com Deus? Como é que a gente pode tanger isso? Veja, Enoque, ele profetiza contra o pecado, contra os pecadores. Enoque, ele vai profetizar o dilúvio, que Deus traria o dilúvio. Veja, um homem que anda com Deus, existem marcas na vida dele, e essas marcas que revelam essa presença gloriosa de Deus, o que é que o caráter de Deus se vê em você. O mesmo caráter de Deus se expressa em medidas na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus. Meu irmão, eu quero desafiar você, nesta semana, é que você tome a sua vida diante do Senhor nosso Deus, e que você seja tomado de quebrantamento, de arrependimento, e se volte inteiramente para o Senhor. Que você se volte para a palavra, que você obedeça a palavra, que você medite na palavra, que você viva a palavra de Deus, que haja arrependimento de coração, que haja arrependimento em palavras, que haja arrependimentos em ações, que você, na sua família, possa expressar o caráter amoroso de Deus, servindo, amando, na maneira que você fala com seus familiares, que ali as pessoas vejam a graça, o amor, o favor, a misericórdia de Deus em sua vida.
a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você fala com as pessoas, a maneira como você trabalha, que você vive, que você compra, que você vende, que você gasta, que você consome, que em tudo a graça de Deus, a santidade de Deus seja vista na sua vida, o Evangelho do nosso Senhor. Que como Enoque, você seja o instrumento para pregar o Evangelho, como Noé, o pregador da justiça. Ninguém anda com Deus sem cumprir a missão. Meu Deus, que 2023 seja um ano que eu vou trabalhar no teu reino, na igreja, como nunca fiz. Porque quem anda com Deus e não serve a Deus, frutifica. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor, vocês são os ramos. E Ele vai limpar a minha vida e a sua vida para que produzamos mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Porque essa é a vontade de Deus, que você vá e dê muito fruto. Muito fruto. Trabalhando com uma vida transformada. Por causa da presença de Deus, por causa dessa seiva de Deus. Que o propósito da sua vida seja: Deus, traz um avivamento sobre mim. Deus, me enche do teu Espírito. Deus, derrama dons espirituais sobre mim. Usa-me nos dons que o Senhor me criou, com os quais eu tenho desde que eu nasci, que o Senhor já me deu. Porque o Senhor me deu esses dons e Ele os deu com o propósito de servir o teu reino. Mas me dê mais dons, me intensifica na oração, me enche da tua palavra, me enche do teu Espírito. Me faz alguém mais amoroso, mais generoso, mais carinhoso, mais bondoso, com um caráter santo que expressa o teu. Me usa para pregar o teu Evangelho. Meus irmãos, esses planos, Deus abençoe. Deus abençoe. E quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, descanse, porque o Senhor nosso Deus vai te abençoar. Enquanto você estiver vivendo assim em casa, na comunidade, no trabalho, Deus vai prosperar você. Esse homem Abraão que andou com Deus, ele enfrentou uma seca terrível. Deus o enriqueceu naquela seca. Ele não precisa ter ambição, aquela ambição maligna. Existe uma boa ambição: avançar, crescer, isso é uma boa ambição. Mas os pastores dele e do seu sobrinho Ló estavam brigando, porque a terra era pouca, a pastagem era pouca, os rebanhos eram muitos, eram homens ricos. Abraão diz: olha, meu filho, Abraão é mais velho, ele podia dizer: eu vou para tal lugar e você vai para outro. Era sobrinho dele, podia mandar. Ele disse: olha, meu filho, nós somos parentes, não vamos brigar. Para onde você quer ir? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Para onde você quer ir? Ló olhou aquela campina de Sodoma e Gomorra, muito pasto, uma terra vasta e boa para gado. Ele disse: eu vou para lá. E Abraão disse: eu vou para o deserto. Quem anda com Deus não precisa ter medo das secas, das escassez, dos problemas, das angústias. Ele não precisa ser ambicioso. Ele só precisa andar com Deus. E Deus o abençoe. Sabe qual a maior bênção da sua vida em 2023? Andar com Deus. Essa deve ser a sua grande decisão para 2023. Senhor, todos os meus planos, projetos vou fazer nessa direção. O Senhor andando comigo e eu andando contigo para a tua glória. Coloque-se de pé, Maria. Vamos orar nesse momento.